Aloha! Bem-vindos ao Júlia na Lata. Hoje vamos falar sobre sinais. O que você faz com os sinais na sua vida? O que você faz quando aparece um sinal na sua vida? E para falar sobre isso, eu quero que você abra comigo em Êxodo 3. Eu vou começar a ler aqui, a gente vai do versículo 1 ao 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então nós lemos agora Êxodo 3, versículos de 1 a 10. E nesse momento aqui você vê que Moisés estava seguindo com a vida dele, fazendo o que ele tinha que fazer. Ele estava apacentando o rebanho e ele se depara com um sinal, uma coisa muito diferente daquilo que ele via no dia a dia dele, no cotidiano, no comum dele, que ele sempre fazia aquilo. Ele viu algo que chamou a atenção dele. Moisés está lá, realizando a sua obra, realizando as suas tarefas, aquilo que ele tinha que fazer, e ele se depara com algo diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que aquilo era algo que Moisés fazia todos os dias. Ele sabia muito bem o que deveria e o que não deveria acontecer, o que seria normal e o que não seria normal. E quando a gente fala aqui de sarça, eu quero que você entenda que é um arbustinho, é uma coisa assim bem frágil e bem inflamável. Ele não está falando de uma árvore frondosa, uma árvore grande, com uma copa enorme, com galhos grossos e um tronco robusto. Não, ele está falando de um arbusto. Ele está falando de uma coisa que pega fogo e é consumido facilmente e rapidamente. Sabe, a gente, quando eu era mais nova, na minha adolescência, infância e adolescência, eu ia para um retiro que tinha um culto da fogueira no fim, a gente tinha aquele momento que era de gratidão, para falar as coisas que Deus tinha feito. E aí começava a queimar, ia chegando no fim do culto, a madeira ela ia se consumindo totalmente, né? Depois de algumas horas, ela ia acabando. E a gente tinha que tacar algumas outras coisas para ver se o fogo continuava queimando. Quando a gente tacava, os galhos que a gente encontrava por ali, assim, jogados, que caíam das árvores, a gente tacava o galho, que era algo fino, era algo frágil, e aquilo era consumido instantaneamente. Fazia fagulhas e acabava. Então eu imagino Moisés olhando para aquilo e falando: eu conheço esse tipo de galho, eu já vi esse galho pegando fogo e ele queima e é consumido em coisa de minutos. Só que eu tô olhando para essa sarça que tá em chamas, ela está ardendo em fogo, mas ela não é consumida. Eu conheço esse lugar aqui. Eu já trabalhei muito tempo aqui. Eu conheço esses arredores. Isso não é algo normal. Então, Moisés, ele olha para aquele sinal e ele entende que aquele sinal é um convite do Senhor. Então, é o número 1 que eu quero falar para você. Porque os sinais na nossa vida, eles têm que nos levar para algum lugar. Então, os sinais, eles vêm como um convite. É um sinal para te convidar. Anota isso aí. Os sinais que acontecem na sua vida, a primeira coisa que eles fazem para você, eles te convidam. Te convidam a chegar mais perto e tentar descobrir
o que está acontecendo ali. Porque você sabe que no comum aquilo não faz sentido. Então deve ter algo a mais nisso que você está vivendo. Então é um sinal para te convidar. Porque Moisés chega, ele olha aquilo e ele fala consigo mesmo: eu vou chegar mais perto e eu vou ver essa grande maravilha. Porque ela queima, mas ela não é consumida. Por que que então essa sarça não está sendo consumida? E aí você vê, vendo o Senhor que ele se voltou para ver, ele começa a falar com Moisés. Todos os sinais que acontecem na nossa vida, eles são um convite do Senhor para que a gente ouça aquilo que ele tem para falar com a gente. Porque muitas vezes a gente está passando a nossa vida e a gente não ouve o convite de Deus. E aí a gente não, então, entra para dentro desse lugar. Entra para dentro é uma redundância, né? Mas a gente segue com isso. Continua aqui comigo. Stay de graça para essa mãe que não dorme e não pensa direito. Vamos lá. É um convite para você entrar para algo que Deus quer fazer com você, que Ele quer falar com você. É uma troca. O Senhor, Ele nos criou com um anseio por relacionamento, porque Ele nos criou a partir de um relacionamento. Então, existe esse anseio no nosso coração de uma troca com aquele que nos criou. Então, Ele fala: Moisés, Moisés. Ele chama. Ele manda um sinal. A curiosidade de Moisés faz com que Moisés se questione por que aquilo lá está acontecendo e não está indo de acordo com o que seria normal. Ele convida para isso e Moisés, ele cai para dentro deste encontro. Ele atende ao primeiro chamado. Ele atende a esse convite do Senhor de descobrir algo mais. Então, quando o Senhor coloca um sinal na sua vida, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você atende a esse convite? Ou você olha e você fala: uau, que legal! Existe um arbusto que está em chamas, mas não está sendo consumido. Eu vou tirar uma foto e eu vou postar no meu Instagram. E eu vou mostrar para todas as pessoas que eu estou vendo um sinal que é sobrenatural, mas eu não estou permitindo com que a minha curiosidade me leve para dentro daquilo. Ou será que você olha e você fala: uau, eu estou muito mais curiosa para saber por que essa sarça não se consome do que eu tenho vontade de postar que ela está em chamas e não está sendo consumida. Hoje, o mundo ele faz com que a gente pegue o nosso celular, estou aqui com o meu celular na minha mão, e a gente perde aquilo que está acontecendo na nossa frente porque a gente está muito rápido para registrar e contar para todo mundo do que está acontecendo. E eu quero te falar que quando Deus quer falar com você, claro que Ele pode falar num lugar coletivo, que é o que Ele faz, por exemplo, em igreja, num culto, mas Ele fala com você de uma forma individual, mesmo nesse lugar coletivo. Aquilo que o Senhor quer falar com você, o que Ele quer trazer para você, Ele quer falar para você. Não venda a sua intimidade com o Senhor postando tudo que Ele fala, postando todos os convites que Ele tem para você. E pior ainda, postando e não entrando dentro desse lugar que Ele está te chamando para entrar. Então, o sinal que o Senhor coloca para a gente, em primeiro lugar, Ele nos convida para uma conversa, Ele nos convida para intimidade, Ele nos convida para uma troca, nos convida para um relacionamento, nos convida para algo a mais. O Senhor, Ele quer viver uma intimidade com a gente. E é esse convite que os sinais do Senhor na nossa vida nos fazem. O que você está fazendo com cada sinal que o Senhor traz para você? Se você vira uma sarça, será que você vai só glorificar de pé, igreja? Ou será que você vai se questionar por que ela não consome e permitir que o Senhor continue fazendo aquilo que Ele queria fazer com esse sinal? Porque o Senhor, Ele pega e fala: Moisés, Moisés. Ele começa a chamar Moisés pelo nome, ele mostra: eu te conheço. E aí Moisés faz o quê? Eis-me aqui. Aí Deus continua: não te achegues para cá, presta atenção, eu estou te convidando, mas você tem que entender que esse aqui é um lugar santo. Porque é um lugar que você tem intimidade com o Senhor, é um lugar que a presença dele está. E a presença dele é santa, o Senhor é santo. E nós precisamos entender que nós estamos em lugar santo. Isso não quer dizer que você só pode se achegar quando você estiver perfeito. Não. Você deve se achegar da forma que você está, mas tenha temor para não permanecer da forma que você chegou. Então, não te achegues, não chegue tão perto, porque isso aqui é santo.
Tira as suas sandálias, tira o seu próprio jeito de caminhar, tira as suas próprias... talvez a forma como você se apoia, sabe? Quando a gente está muito acostumado a se apoiar nos nossos talentos, na nossa capacidade, na nossa força, no nosso jeito de fazer as coisas. E quando a gente faz isso, a gente não consegue entrar para aquilo que o Senhor tem. A gente não consegue chegar na intimidade e ouvir aquilo que Ele tem para falar, porque a gente está muito acostumado a andar daquele jeito, fazer daquele jeito, construir daquele jeito. E o Senhor quer que você tire essa sua forma de construção humana, essa sua forma de construção com seus esforços. Ele quer que você tire isso, se descalce disso, para que você possa entender, conhecer e ouvir aquilo que Ele tem para você de instrução, que é muito mais incrível, muito além do que você imagina e uma estratégia muito diferente da que você tem. Por mais que a sua estratégia seja positiva, Ele tem uma estratégia perfeita, específica para você atingir o objetivo que Ele mesmo coloca para você. Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ele disse mais, ele continua, porque Moisés se mantém ali. Eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés esconde o rosto porque ele teme olhar para Deus. Sabe, Deus está falando aqui, eu sou o Deus que você conhece, mas eu quero que você me conheça como o seu Deus. Já é um convite para que Moisés conheça a Deus não como Deus do pai dele, não como Deus de Abraão, não como Deus de Isaque, não como Deus de Jacó, mas como Deus de Moisés. Mas tudo bem, Moisés está no processo, ele está no caminho, ele está ali. Se ele atender a esse convite, ele está caminhando para conhecer os caminhos do Senhor. Mais uma redundância, né? Mas de novo você está entendendo. Mas ele está no processo para conhecer esses caminhos. E aí o Senhor fala, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Então, Deus, ele convida Abraão, ó doida, ele convida Moisés, nesse momento aqui, para um encontro. Agora, aquele sinal que está levando Moisés para um encontro quer trazer o nosso ponto número 2 aqui, quer levar Moisés para um comissionamento. Porque ele viu que Moisés atendeu ao seu chamado e ele fala, eu percebi, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, eu estou ouvindo o que eles estão passando e eu quero te comissionar para fazer algo. Sabe, Moisés, ele já era chamado para ser o libertador do seu povo. Desde o seu nascimento, ele já tinha sido marcado para isso. Você, quando olha a história, ele nasce no meio de uma grande perseguição aos filhos do Senhor. Todos os filhos, né, meninos, eles estão sendo mortos, estão tentando matar. O faraó, ele fica com medo e quer matar todo mundo. Só que aí, a gente tem toda a história que a gente não vai entrar aqui tão a fundo, mas as parteiras, elas têm temor do Senhor e elas não matam aquelas crianças, falam que as hebreias são fortes. E aí o que acontece? A mãe de Moisés, ela coloca ele no rio. Ela coloca ele no Nilo. E bem no dia, bem na hora, no momento que ela põe o seu filhotinho ali, crendo que o Senhor iria cuidar dele, a filha de Faraó se depara com aquele neném. E ela tem compaixão por aquela criança. Moisés, ele chora e o coração dela, ela pega Moisés, ainda não é chamado de Moisés, ela vê o choro daquele neném e ela fala, cara, eu preciso cuidar dessa criança. Ela tem compaixão por aquela criança. E mais pra frente, existe um choro de um povo e um Deus que tem compaixão. E ele quer salvar aquele povo. E ele usa aquele menino cujo choro chegou a um lugar que exerceu sobre ele compaixão, ele usa esse mesmo menino para mais futuramente libertar o seu povo. E a gente também entende, mais pra frente no texto, assim, que tô falando de quando ela encontra Moisés, ela vê o choro, ela tem compaixão, ela fala, eu vou chamar ele de Moisés, porque das águas o tirei. E a gente entende que mais lá na frente, Moisés vai levar aquele povo através das águas. Sabe, existe um comissionamento que o Senhor tem para fazer para as nossas vidas, a partir dos sinais que Ele traz nas nossas vidas, se a gente tão somente atender ao convite de chegar mais perto.
E quando a gente chega mais perto, se a gente atender a esse comissionamento, porque existe algo que ele fez no início da nossa vida, existe algo que o Senhor já começa desde lá de trás, nos marcando, porque tem um propósito mais lá futuramente. Nós sabemos que a história toda que a gente lê na Bíblia é a história de um Deus tentando resgatar o seu povo. Ele faz de diversas formas e ele já está apontando para Cristo. Todas as histórias que nós lemos já estão profeticamente apontando para o resgate que viria através de Cristo Jesus. Então, já é uma história profética. O que Deus fez de sinais na sua vida que vão levar a uma maravilha? O que Deus fez de sinais que já marcam e já te direcionam para aquilo que Ele te chama a fazer futuramente? Então, você olha para a sua vida e fala, Senhor, existem sinais e marcas na minha vida que me convidam para um encontro, que me convidam para mais perto, que me convidam para uma história contigo e que me convidam para um comissionamento que o Senhor tem para fazer, porque tudo que o Senhor faz na sua vida tem um propósito mais lá na frente. E se você permite com que a curiosidade te leve para dentro disso, você descobre o que o Senhor tem para fazer. Então, marcas na sua vida já vão te direcionando para aquilo que mais futuramente vai acontecer. Então, Moisés ele vinha como esse libertador do povo nesse momento. E já era um sinal para a libertação que Cristo ia trazer para nós, o seu povo. E a liberdade para a qual também ele nos ia levar, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos liberta de algo para nos levar para dentro da liberdade, que é a liberdade nele. Bom, mas então é um sinal para nos comissionar. Eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu atendi ao seu chamado, eu atendi ao seu convite e eu estou aqui. Pode me comissionar. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para que eu faça. Eu quero fazer aquilo que os sinais do início da minha vida já me diziam que eu iria fazer. Eu não quero ignorar esses sinais. Eu quero perceber esses sinais para que eles me levem para as maravilhas que o Senhor quer fazer através da minha vida. O que você faz com os sinais de Deus na sua vida? O que você faz? Você ignora? Ou você atende o convite e você atende o comissionamento? E você vai indo em direção para aquilo que Deus te chama. E a outra coisa, o último ponto aqui, é um sinal para te posicionar. Porque a gente vai lendo. E aí Deus está falando com ele fala, olha, eu vi a aflição do povo, eu ouvi o seu clamor. Eu conheço o sofrimento e por isso eu desci. Ele desce no sentido de aparecer ali nas chamas, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazer com que eles venham subir à terra que mana leite e mel, uma terra boa e uma terra ampla. Eu quero tirar esse povo da escravidão que eles se encontram, ou seja, eu quero libertá-los, mas eu também quero levá-los a uma liberdade. Eu não quero só tirá-los do Egito, eu quero levá-los para a terra prometida, o lugar dos cananeus, etc. Porque o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e eu também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Aí que está a chave agora, esse final. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ele te convida, é um sinal para te convidar para um encontro. Moisés, ele atende a esse chamado e ele vai ver o que está acontecendo com aquela sarça que não é consumida. É um sinal que te comissiona. Você está aqui, eu estou te chamando, você é esse homem que eu quero usar. Você vai atender a esse comissionamento que eu quero te dar. Você vai atender a esse chamado que eu estou te dando, que já está marcado desde o seu início. Então, Moisés, eu preciso de uma coisa. É um sinal para te posicionar. Eu preciso que você se posicione. O versículo 10. Vem agora. Você atendeu ao meu chamado, você está atendendo aqui essa minha comissão. Eu preciso que você se posicione para ser o libertador do povo. Eu preciso que você se posicione para libertar os filhos de Israel. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Eu estou te comissionando. Será que você vai se posicionar para você ser o enviado a Faraó e fazer aquilo que você foi chamado a fazer desde que você saiu da barriga da sua mãe? Será que você vai atender a esse chamado que esse sinal está trazendo para a sua vida?
Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Eu vou te enviar para essa missão difícil na sua vida. Você vai se posicionar para ser esse libertador. Você vai se posicionar para ser aquele que tira o meu povo das águas. Ele nem sabia, Moisés nem sabia que ele ia andar no meio das águas, que ele ia andar no meio de uma terra seca e o mar ia se abrir. Ele não sabia disso. Mas Deus está perguntando para ele: você atendeu o meu convite, você disse sim então à minha comissão. Você vai se posicionar para ser esse libertador, você vai se posicionar para ser esse intercessor, para estar na brecha pelo povo, você vai se posicionar para isso? Então eu quero te perguntar hoje, enquanto você está ouvindo esse podcast, os sinais da sua vida, você tem atendido aos convites de Deus para o encontro? Nesses sinais da sua vida, você tem atendido ao comissionamento que esse encontro causa? E nos sinais da sua vida, você tem atendido ao posicionamento que esse comissionamento te exige? Porque todo comissionamento exige de você um posicionamento. Um posicionamento de: eu entendi que eu sou chamado para ser o libertador desse povo. Eu entendi que a minha missão é libertar, mas eu preciso me posicionar como libertador. A minha missão é evangelizar. Eu preciso me posicionar como aquele que carrega a resposta. Porque você carrega dentro de você o Cristo. A manifestação, de Cristo. A manifestação de Jesus está dentro de você. Você carrega o Espírito Santo que vem convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Você carrega o Espírito do Deus vivo dentro de você. Você vai se posicionar como essa resposta. Não é você que salva, não é você que salva, não é você que salva. Mas você carrega o Salvador dentro de você. Você carrega a resposta dentro de você. Então presta atenção. Não é você que salva, mais uma vez eu falo, mas você se posiciona como aquele que carrega o Salvador, para que as pessoas venham conhecer o Salvador? Porque ele nos chama a fazer isso. Ele nos chama a sermos esses braços, essa extensão dele aqui, as mãos e os pés do nosso Deus. Você se posiciona, é uma responsabilidade enorme. Será que você se posiciona para ser esse libertador que o Senhor tem para você ser? Assim como Moisés, ele se posicionou para ser? São esses os questionamentos que eu quero trazer para você hoje. Então, é um sinal que te leva para uma maravilha. E essa maravilha, ela não vem com as suas próprias mãos e seus próprios esforços. Essa maravilha, ela vem se você simplesmente entrar na brecha e estar posicionado como aquele chamado específico que Deus tem para você. E não permitir, você não vai permitir com que outra pessoa, tenha uma ira santa, uma indignação santa dentro de você, para você não permitir com que outra pessoa venha se posicionar no lugar que Deus tem te chamado para se posicionar. Venha ser essa pessoa posicionada para que a missão que ele tem para fazer através da sua vida venha fluir. Então, é um sinal que te convida para um encontro. É um sinal que te comissiona. E é um sinal que te posiciona. Deus te abençoe e até o próximo Júnior na Lata.